Olá, sou Lucy e vamos falar sobre a redução dos riscos das aminas heterocíclicas aromáticas, que representam danos proteicos e têm uma correlação com o câncer. Então, verificamos que estudos epidemiológicos, alguns desenvolvidos na América do Sul, associam diferentes tipos de câncer, aminas e a ingestão de carnes. Mas, apesar dos fatores negativos associados às carnes, a abstenção do consumo de carnes pelo organismo humano, sem substituição equivalente, pode privá-lo de proteínas de alto valor biológico, zinco, ferro hemínico, que possui alta biodisponibilidade, e vitaminas do complexo B. A ingestão de carnes e câncer vai depender da quantidade de aminas e depender do tipo, do tamanho da porção, da frequência de consumo, do método de cozimento, se grelhado, assado, churrasco ou frito, do grau de escurecimento da superfície, da ingestão de gordura oxidada, além da ingestão de hortaliças e frutas por diminuir o risco de câncer. Carnes que aparentemente estão iguais ou até mais escuras uma que a outra, mas vai depender do grau de cocção dessa carne, se essa temperatura também atingiu o interior da carne. Então, às vezes a aparência é semelhante e é até igual, mas a quantidade de amina pode ser diferente. Precisa que ocorra a formação de adultos com a guanina do DNA. Então, o adulto, se não houver o reparo do DNA, a guanina, que faz 3 ligações de hidrogênio com a citosina, agora só faz 2 ligações de hidrogênio, ligando-se com a adenina. A substituição de um único nucleotídeo numa sequência de DNA pode alterar o código de bases e levar à substituição de uma base por outra, o que poderá implicar em uma mutação no DNA. A presença de aminas em alimentos depende de muitos fatores, como o método de cozimento, tempo, temperatura, a presença e quantidade relativas de precursores, potenciadores e inibidores, lipídios, antioxidantes e o teor de água. Compostos antioxidantes único e misturas complexas de antioxidantes têm demonstrado inibir as aminas heterocíclicas aromáticas que induzem mutagênese e carcinogênese. Na verdade, antioxidantes podem agir como inibidores ao longo dos percursos diferentes da reação, impedindo a formação de agentes mutagênicos através de supressores de radicais livres em atividade. Então, condições para a formação de aminas, vamos repassar isso rapidamente. Tempo, temperatura, pirólise de aminoácidos, quando a temperatura eleva-se a temperaturas superiores a 200 ou 300 graus, ou interação aminocarbonila de natureza não enzimática, quando a temperatura é superior a 150 graus por 2 minutos ou 130 graus por 6 minutos. A carne bem passada é 10 vezes mais mutagênica que a mal passada, preparada pelo mesmo método de cocção. Então, vamos observar aqui o frango frito em diversas temperaturas externas e diversas temperaturas internas, variando até de 63 graus, 8, que não deve ser utilizado, até 88,7. Isso internamente. De 14 a 34 minutos de cocção. Então, a temperatura externa foi até 220. Observamos que já tem quantidades de aminas suficiente, né, tanto MIQX como DMIQX e FIP. E o frango, quando grelhado de 365 a 340, também em temperatura interna de 68 a 98 graus, então por 10 a 40 minutos, observa-se também quantidades bem superiores de FIP e
dos demais, de DMEQ-X e MEQ. Então, o consumo de molho da carne é associado com risco maior do câncer. O câncer de colo, reto, bexiga, em estudos epidemiológicos. E a quantidade de aminas, na maioria dos casos, são conclusões extraídas de uma população, podendo não ser aplicáveis a outra população. Então, redução dos riscos. O que se pode usar é uma cocção por calor úmido ou uma cocção por 3 minutos em micro-ondas e depois o método normal de assar, grelhar ou fritar. Esse cozimento por 3 minutos, dos precursores são perdidos no exudato. Então, o que é que ocorre? Há uma diminuição da creatina. Então, de 1 a 3 minutos, então vai diminuindo a creatina. Lógico que não é somente a creatina que diminui, como também aminoácidos solúveis, vitaminas, minerais solúveis para tal. Então, o Felton verificou esse resultado, descartando aquele líquido, o exudato, que tem aminoácido, tem gorduras também, descartando, então vai reduzir as aminas formadas na carne, quando ela é frita a 200 e 250 graus, 6 minutos de cada lado. Então, aqui mostra, principalmente aqui embaixo, com a FIP, que era de 13, baixa para 2,2, 1,9, que em cima não está, o resultado não está muito claro nesse respeito. Então, outro método é marinar a carne. Marinando a carne e os peixes em uma substância ácida, como limão ou qualquer tipo de suco de fruta, antes de cozinhar, ajuda ou impede até 85% a formação de aminas heterocíclicas. O fator-chave é a ação antioxidante da vitamina C no marinado. Então, pode-se marinar também com alecrim, com outras ervas. Agora, o efeito do molho de soja e o açúcar não foi bem adequado. Quantidades de aminas produzidas em amostra de alimentos marinados seguiu uma ordem crescente para cada nível de aumento do molho de soja ou açúcar. Então, colocar soja ou açúcar não vai adiantar para tal. Então, para diminuir a formação de aminas de uma maneira geral em alimentos ou para evitar a sua ingestão, podem ser executadas as seguintes medidas. Alteração dos métodos de cocção. Em lugar de usar temperaturas como nós vimos, acima de 150 graus ou 130 graus, então utilizar temperaturas próximas a 100 graus, quer dizer, um cozimento em água, e então vai resolver este problema. E forno, por exemplo. Na preparação de carne assada, principalmente de frango, usar um pré-tratamento em micro-ondas para ter aquele exudato, jogar fora e descartar os sucos antes de fazer o churrasco. Remover partes enegrecidas da carne antes de consumi-la. Então, como nós vimos naquela figura anterior que mostramos, que tinha uma parte escurecida, então retirando aquela parte escurecida, por dentro a quantidade de aminas será bem menor. Comer saladas e verduras junto com a carne. Por quê? Porque vai, como eu falei, evitar a ativação metabólica dessas aminas. Outros documentos que têm surgido após a redução de aminas, ocorre até pelo chá verde, pelo chá preto, pelo suco de cebola, pelos oligosacarídeos e inulina, pelo alecrim. Então, o efeito da cebola e do alho na formação de aminas heterocíclicas foi avaliado comparando as concentrações de diversos compostos na carne e amostras de molho, obtido a partir de 3 pratos de carne de porco, preparado na presença e na ausência dessas especiarias. A adição de cebola de 30 gramas por 100 gramas de carne
nos pratos investigados causaram a diminuição na concentração de aminas heterocíclicas aromáticas e das frações de amina. Embora a química dos compostos em organosulfurados do alho pode mudar quando cozidos, triturados ou em pó, com a adição de alho em pó sobre a superfície da carne antes de fritar, também registrou a redução da concentração de aminas heterocíclicas aromáticas. A quercetina é um dos principais flavonoides presentes na cebola ao estudar o efeito de vários antioxidantes de alimentos sobre derivados de MAIQX e formação de FIP em sistemas modelo. Mostrou que a quercetina pode suprimir a formação de aminosarenos por mais de 50%. Então, aumentar a ingestão de antioxidantes e substâncias protetoras, aumentar a vitamina C, a vitamina E, o carotenoide, os glucosinolatos, os indóis, as fibras, os isotiacionatos, os flavonoides, os fenóis. Então, os carotenoides de tomate e quercetina inibem a formação de aminas de 9 a 57%. O L-casein em leite fermentado exibiu a atividade antimutagênica significativa contra IQ, MAIQ e FIP. E os polifenóis da semente de uva e polifenóis do chá preto fermentado são anticarcinogênicos. E glicosinolatos contidos em crucíferas levaram a uma redução completa dos danos do DNA. Então, os antioxidantes agem como agentes bloqueadores, impedindo a biotransformação de pré-mutágenos em metabólitos reativos por inibir a ativação metabólica, estimulando a desintoxicação por enzima ou por eliminação de moléculas reativas, como suprimir agentes moduladores nos processos intracelulares que estão envolvidos nos mecanismos de reparo do DNA, a promoção do tumor e a progressão do tumor. Para que se possa minimizar os riscos oferecidos pela ingestão de aminas heterocíclicas aromáticas e outros compostos carcinogênicos, é necessário equilibrar a alimentação que contém esses produtos com alimentos contendo antioxidantes como frutas e hortaliças. Então, aqui vemos o Fitaglione, que tanto mostrou a ação dos antioxidantes na formação das aminas como sequestradores, aqui quando está na ação da reação das pirazinas e piridinas com a creatinina e com o grupo aldeído para a formação de IQ, MAIQX, etc. Então, eles sequestram os radicais e também na bioativação, mostrando que para a bioativação, que vai provocar a formação do mutágeno e depois a neoplasia, então os antioxidantes entram em várias vezes para bloquear a ação das aminas. Então, a prevenção da formação de aminas heterocíclicas. Quanto maior a variedade de alimentos na dieta, menor a probabilidade que se tenha deficiência ou excesso de qualquer nutriente. E também a mesma coisa nós podemos dizer em relação às substâncias tóxicas. Se a dieta é bastante variada, nós também temos uma variedade de substâncias tóxicas que estão sendo consumidas. Então, diminui a quantidade assim, de uma específica. A variedade também reduz a probabilidade de exposição a quantidades excessivas de substâncias antinutricionais e tóxicas presentes em um único item alimentar. Então, recomenda-se para minimizar o risco elevado das aminas a utilização de calor úmido, temperatura igual ou menor que 100 graus, cozimento em micro-ondas por 3 minutos antes do grelhado ou assado para a redução dos precursores das aminas perdidas no exudato, aumentar a ingestão de antioxidantes e substâncias protetoras, frutas e hortaliças, simultaneamente a ingestão de carnes na dieta e uma alimentação variada, contendo 16 itens alimentares para reduzir a probabilidade de exposição a quantidades excessivas de aminas em um único item alimentar. Então, obrigada e recomendamos a leitura do nosso blog Alimentos e Nutrição, Processamento e Alteração.